Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá, eu sou Francisco e hoje no Unicultura nós vamos falar do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim. Este é o primeiro museu brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo, não governamental. E eu sou a Alexandra. Junto com o Francisco, a gente vai dar sequência às gravações iniciadas pela Luana, quando ela apresentou os demais museus da cidade de Brusque. Vem com a gente! O Museu Arquidiocesano Dom Joaquim está localizado em Brusque, na região conhecida como Vale dos Milagres, palco de peregrinação de turistas e devotos de todo o Brasil, que além do Museu Arquidiocesano, abriga santuário, seminário e hospital. O Museu Arquidiocesano Dom Joaquim teve sua origem no ano de 1933, com o recebimento de uma pequena coleção particular do Sr. Joca Brandão, em troca da gratuidade dos estudos de um de seus filhos no seminário. Instalado e aberto efetivamente ao público em 3 de agosto de 1960, apresenta um dos mais ricos acervos em exposição no estado de Santa Catarina e possui o maior acervo de arte sacra popular do Brasil, somando aproximadamente 4.000 peças. A sua coleção de História Natural, Arte Sacra e História de Imigração de Brusque e de Santa Catarina está distribuída em mais de 2.000 metros quadrados. O imponente prédio onde funciona o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim possui solidez desde a estrutura de alvenaria de pedra e tijolos maciços até a esguia-torre. A construção de influência predominantemente românica é marcada pelas cimalhas que dividem os pavimentos e os janelões com vergas alteadas. Ao adentrar no museu, tem-se uma leitura da história de Santa Catarina, desde as primeiras povoações até os registros mais recentes da diversidade cultural que aqui se instalou, dando-se ênfase aos testemunhos de origem teuto-ítalo-portuguesa. Foi com a visão e o empenho do padre Raulino Reitz, biólogo e pesquisador, comprometido com a educação, que a instituição ganhou destaque nos cenários estadual e nacional. Ao fazer suas excursões botânicas, aproveitava para coletar peças para o museu e costumava dizer: "É progresso para o nosso museu, que ficará grande algum dia." Tinha razão. Tornou-se o maior do estado de Santa Catarina em sua especificidade. Esta é uma das inúmeras salas aqui do Museu Arquidiocesano de Dom Joaquim, que exibe esculturas de arte sacra aqui da região de Santa Catarina e de outras localidades do sul do país. São peças que foram adquiridas entre o final do século XIX e meados do século XX, à medida em que a igreja foi incorporando peças com melhores acabamentos, feitos por artistas ou pela indústria. Na sequência, a gente vai visitar várias outras salas e apresentar para vocês as esculturas então dessa arte popular. Vamos lá! O Museu Arquidiocesano de Dom Joaquim é reconhecido por sua ampla coleção de arte popular. No entanto, algumas esculturas possuem características acadêmicas, como a escultura de Maria Madalena, esculpida em madeira maciça. Essa imagem de Nossa Senhora do Rosário é um exemplar de Santos do Pauô, onde a parte coberta é apenas uma estrutura que dá sustentação à imagem, à escultura, e os membros, as partes que aparecem, são as partes esculpidas em madeira. Ela foi feita dessa forma para diminuir o peso, já que uma estrutura completamente esculpida em madeira maciça
se tornava muito pesada para ser deslocada de um ponto para o outro. Foi o objetivo principal da reunião da arte sacra dos imigrantes que estavam aqui na região? O motivo principal foi a ideia do fundador do museu, que se chama Padre Raulino Reitz, né, que é um grande botânico internacionalmente conhecido como o homem que mais conhecia a respeito da planta chamada bromélia, bromeláceas, né? Ele é o que salvou Brusque também da uma doença que vinha do mosquito, né? E aí então ele mandou cortar a mata aqui um pouco ao redor da cidade, porque mandava-se para salvar um pouco. O mosquito ele não tem muito alcance de voo, assim, até chegar. Então, era dessa maneira que eles conseguiam controlar a doença malária, tá vendo? A malária. Mas o padre Raulino Reitz, no ano 1960, que foi o centenário de Brusque, inaugurou esse museu, tentando trazer para dentro de uma casa toda a cultura popular religiosa da região aqui, da nossa região. Não é só da nossa região aqui em torno de Brusque, mas da região litorânea aqui, né? Dessa, vamos dizer, a cultura religiosa do povo vindo de Portugal, o povo açoriano, nesse sentido. Então ele colocou o que ele pôde recolher, o acervo que ele pôde recolher, colocou aqui dentro dessa casa. Foi cedido para que fosse um museu. Era isso, então. Essas peças não eram feitas por essa população para comercialização, né? Não. Eram peças únicas, que eram, a grande maioria delas, peças únicas, não tinha nenhum interesse de fabricar em série, porque não havia nenhum comércio a respeito disso. Então se colocava e se fazia a imagem religiosa de um santo ou uma determinada devoção à Nossa Senhora, aquela imagem que representasse aquela devoção e que tivesse que ser, por exemplo, colocada dentro de uma igreja que era dedicada àquele determinado santo que nós chamamos santo padroeiro daquela comunidade. Então, muitas coisas de arte sacra que tem aqui, popular, eram feitas pelos próprios colonos, com as ferramentas que eles tinham. Um machadinho, um serrotezinho, um formãozinho que eles tinham lá. Muitas dessas imagens foram feitas assim. Portanto, não há uma imagem pensada em série, é uma imagem única. Eu sei que minha sala de aula era lá no telhado, né, assim, e os dois dormitórios, o dormitório dos maiores, o dormitório dos menores, lá no último andar. Ainda tem assim o desenho do telhado, ainda é mais ou menos tipo de uma conheira, né? Sim. E aí as nossas salas de aula, as nossas salas de reuniões e de tudo, quarto dos padres, onde eles usavam para moradia deles, era tudo aqui em cima, nesse segundo andar aqui em cima.
E aqui embaixo eram salas de aula. Salas de aula. E o nosso refeitório, o lugar das refeições, esse era na parte que foi destruída aqui na frente, que era uma parte já posterior, que não tinha nada a ver com essa parte aqui de tijolo à vista, que é a parte mais antiga, né? É isso. Quantos estudantes tinham aqui no seminário? Aqui, ó, no começo, não chegava a 30 estudantes quando vieram para cá. Vieram de Florianópolis, começaram uma casa lá em Florianópolis e depois o bispo transferiu o hospital, foi transferido para o outro lado e aí então eles ocuparam essa casa aqui, dali para frente sempre foi seminário, aqui a Zambuja sempre foi o seminário menor. Mas daí então, desse seminário menor, mais ou menos no começo tinha uns 27, 30, não chegava a 30. Depois foi indo, foi crescendo. No tempo que eu estudei aqui, só nessa casa e mais aquela que foi destruída, éramos 200 alunos. Quem vem ver, quem vem olhar o museu, sai daqui bastante impressionado com a característica própria do museu, né? É isso aí, sai. Sai com uma visão, sai com um conhecimento interessante, bem de uma realidade que foi recolhida aqui e que na vida e na história não se conhece, não se sabe. Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima Unicultura.